Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. E hoje com o tema Cuba Libre. Dia 11 de julho de 2021, houve um movimento social da população de algumas cidades de Cuba, principalmente Havana, onde as pessoas organizadas por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, através da telefonia móvel e também um pouco que incendiada e apoiada por forças norte-americanas, se levantaram contra o governo de Cuba, exigindo maior controle da epidemia, maior planejamento da epidemia e principalmente vacinação imediata. Esse movimento, que começa como um movimento em razão da saúde pública, ele rapidamente se alastrou para se transformar também num programa de exigência de mudanças econômicas e também de mudanças políticas. Aí gritos de liberdade, abaixo a ditadura, começaram a alegrar certos espectros do mundo capitalista e também do atual conservadorismo que graça por meio da América Latina e também na América do Norte. Para discutir um pouco sobre esse ambiente, para jogar um pouco de luz, entendermos melhor o que acontece na terra dos nossos irmãos, que sempre foram um referencial do comunismo aqui para a América Latina, eu convidei o advogado eleitoralista, advogado de direito público, Dr. Bruno Pena. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Giovanni. Para mim é um prazer participar novamente do seu programa, que é o programa, talvez hoje, que mais fomenta o debate na internet, nas redes sociais, sobre assuntos importantes que estão aí, como no dito popular, na boca do povo, né? Para que a gente possa discutir aí com a população. E, novamente, um tema bem institucional, apesar que é de outro país, mas que tangencia o Brasil profundamente. Nós conversamos sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira, quanto àqueles crimes em relação à Lei de Segurança Nacional e assim por diante, né? Acho que tem uns 2 meses, na época da oportunidade da prisão do Daniel. Hoje, um tema que eu acho que é mais sua praia, né? E eu preciso explicar um pouco isso para o meu internauta e meu telespectador que talvez não o conheça. Bruno Pena, na verdade é Bruno Aurélio Pena. É Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena. Mas é nome de magnata. Como é que esse Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena se transforma no comunista Bruno Pena? Comunista ou socialista, Bruno? Comunista, eu sou um comunista. Vamos começar por aí. Qual a diferença de uma pessoa que se apresenta como socialista e uma pessoa que se apresenta como comunista? Então, porque quando Marx desenvolveu a respeito da teoria, ele construiu uma teoria da construção dialética da evolução histórica. Então havia-se uma discussão, na época teórica, sobre como se dava a evolução da história. Tinha algumas pessoas que defendiam que ela era cíclica, que ela ia voltar para o ponto de partida. Outras pessoas falavam que era uma reta, que não tinha voltas. Mas aí havia algumas discussões, falava, a Idade Média, a Idade das Trevas, foi um retrocesso. Então Marx formulou que a evolução histórica, ela se desenvolve em espiral. Quando parece que ela está voltando, ela sobe e vai subindo, às vezes com períodos mais longos, às vezes com período mais curto, e vai desenvolvendo a história. Inclusive, ele diz que a história não se repete. Ela acontece a primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. É uma frase famosa do Marx, essa formulação. Então, nessa perspectiva, o Marx construiu, juntamente com Engels, uma discussão de que, da mesma forma que o modo de produção escravista da Grécia e Roma Antiga evoluiu para um sistema feudal, depois que se alastrou por toda a Europa. E esse sistema feudal desenvolveu-se para o mercantilismo, que chegou ao capitalismo atual. O marxismo entende que a história não encerra-se aqui, que o capitalismo pode e deve evoluir para um outro sistema, que seria o socialismo, e do socialismo evoluiria-se ao comunismo.
As pessoas, aí a teoria marxista, ela se baseou em 3 fontes, vamos dizer assim, ela bebeu em 3 fontes. No socialismo até então defendido na época, que era o considerado socialismo utópico, ou socialismo francês, na economia inglesa, principalmente com relação ao Adam Smith e Davi Ricardo e outros, e também com relação à filosofia alemã, principalmente do Hegel. Então Marx pega essas concepções e formula a teoria marxista. Quem se apresenta como socialista são as pessoas que acham que o processo se encerra ali no socialismo, que seria uma etapa anterior do comunismo. Os comunistas defendem que há de se chegar ao comunismo, que seria uma outra etapa onde já não haveria luta de classes e tudo mais, seria uma outra etapa. E ainda há os anarquistas, que acham que do capitalismo já tem que pular para o comunismo sem essa fase intermediária de adaptação que seria o socialismo. Por isso que até hoje não houve sociedade comunista. Não tem como ter assim, um país comunista, uma sociedade comunista. O que houveram e ainda há são experiências socialistas que vão se adaptando com a realidade de cada lugar e vão se desenvolvendo conforme vai se dando o desenvolvimento das forças de produção. Socialismo, então, seria um caminho para se atingir o comunismo. Exatamente. E o socialismo, ele é mais visível, mais prático, porque sendo ele um caminho, ele é aplicável, enquanto o comunismo, ele é para ser atingido. Exatamente. Ele já seria um Estado a partir do qual se teria aí, então, as novidades históricas. Pelo contrário, no comunismo não haveria Estado. A proposta marxista é a extinção do Estado. Até porque o Marx escreveu com o Engels um livro que ele chama assim, da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, assim, lá ele explica qual foi o motivo da origem do Estado. Lá ele, por um estudo de um antropólogo norte-americano chamado Morgan, eles viram que assim, só foi possível a perpetuação da propriedade privada depois que se houve um novo modelo de família. Quando passou-se a exigir da mulher a castidade dela, passou-se a exigir da mulher, que nunca foi exigido do homem, a fidelidade, a relação monogâmica. O homem pôde ter a certeza, porque antes não havia exame de DNA, esse tipo de coisa, a certeza da paternidade. E a partir da certeza da paternidade, ele pôde transmitir a sua propriedade. Então, a partir da concepção da família, foi possível a concepção da propriedade privada. Só que aí surgiu um problema. Você constituía a propriedade privada, podia vir outra pessoa e tomar sua propriedade. Aí prevalecia-se a lei da força. Então as pessoas passaram a se organizar, criando o Estado para proteger a propriedade privada. Se a sociedade evolui a um ponto que não há mais luta de classe, não há mais interesses antagônicos, não há mais necessidade da propriedade privada, não haveria mais a necessidade do Estado. Você é advogado já há 10 anos? 10 anos. Como ficam os conflitos intersubjetivos? Então, os conflitos intersubjetivos seriam resolvidos de maneira conciliatória. Inclusive, hoje no direito, a nível internacional, investe-se muito em conciliação. Há vários países que já conseguiram trazer algumas soluções que não só a judicial para a resolução de conflitos, então se não necessariamente demanda-se a necessidade de uma intervenção estatal para uma resolução de conflitos. Quando você coloca o modelo anterior, antes do estabelecimento da propriedade, da família, você está indo para uma situação remota, quase tribal. Uhum. Era tribal. Era tribal. Há um conceito de que a estrutura de comando e liderança
ela começa exatamente para aquela pessoa mais hábil dentro do grupo, nômade, que conseguia perceber o melhor caminho. Mas, num determinado momento, quando as pessoas chegavam num determinado lugar, até idílico, né? Uma água boa, fresca, agradável, comida boa, nem todos os lugares aonde aqueles grupos paravam eram idênticos. Você tinha um lugar que era uma pedra que era mais quente no momento frio e mais fresca no momento quente, com uma sombra melhor, mais próxima das árvores frutíferas, e que faziam com que as fêmeas ficassem mais atraídas. E que no momento em que um ser consciente, não tão inteligente, percebia aquele lugar melhor, ele aplicava a força física para tomar aquele lugar, como acontece no mundo animal de uma forma normal. Só que o homem racional, ele conseguiu gerir esse interesse. Aí surgiria a célula do Estado, liderança e força. Esse conceito, você não acha que existe além da vontade do homem de estar junto, mas também a vontade natural do homem dominar o outro homem? Não, assim, houveram teóricos que chegaram a formular o conceito que o homem é o lobo do próprio homem, né? Eu acredito muito, eu tenho uma fé muito grande nas pessoas. E eu acredito que as pessoas podem evoluir e melhorar. Então, assim, como já evoluiu e melhorou ao longo do tempo. Se a gente for analisar a concepção humana há 2000 anos atrás, ou talvez até mais recente, há algumas centenas de anos atrás, a escravidão era algo absolutamente tolerável em qualquer lugar do mundo. As pessoas não viam problema em uma pessoa subjugar a outra, inclusive com o direito sobre a vida daquela pessoa. Hoje em dia, evoluiu-se a um certo ponto que é absolutamente inconcebível a escravidão. E hoje até mais, até os maus tratos com relação aos animais vêm sendo discutidos. Então as pessoas hoje, a ter a tutela de um animal, inclusive, houve-se uma discussão, o animal não é mais um bem, a pessoa não tem ali o direito de pegar e matar na hora que ela quiser, maltratar, fazer o que ela quiser. Então mostra-se que vai havendo uma evolução das pessoas. E eu acredito que elas possam evoluir ao ponto, até porque não existe limite para a capacidade humana para poder desenvolver mecanismos tecnológicos para vencer determinadas intempéries do tempo, de local e tudo mais, para trazer soluções que não sejam necessárias à exploração do homem pelo próprio homem. É o benefício mútuo, mas então você acredita então que o homem está perdendo o ímpeto de dominar por impulso pessoal? Sem dúvida, sem dúvida. A história vem mostrando isso. Claro que ainda há muito a ser trabalhado. Porque assim, a gente tem que ter uma perspectiva histórica. Só o Império Romano durou mais de 1000 anos, aproximadamente. O capitalismo ainda não tem 1000 anos. Então não é esperar que as coisas vão evoluir de hoje para amanhã. A sociedade ainda tem muito a se desenvolver. Bruno, quase todos os pensadores com quem eu dialogo, que eu busco uma percepção a respeito do socialismo e do comunismo, como você mesmo já colocou as distinções, um é um caminho a seguir, o outro é um objetivo a ser alcançado, por onde perpassa esse caminho socialista, trazem sempre essa percepção do Valhalla, né? E onde há paz, onde há liberdade, onde há uma pacificação, onde há uma compreensão humanística. Nosso tema hoje é para analisarmos exatamente a experiência socialista que existe na América Latina hoje, que é Cuba. Você percebe que esses alvos de liberdade, pacificação, mesmo como direção de caminho, eles foram alcançados em
em países, em nações como a União Soviética. Hoje, né, os países já não formam mais a União Soviética, a Rússia e os países que ainda se denominam socialistas em volta, a China comunista, na Coreia do Norte, a autoproclamada Venezuela socialista, e em Cuba, essa liberdade, essa pacificação, esse entendimento pessoal, essa não dominação do homem pelo homem, eles estão pelo menos no caminho? A questão é o seguinte, não existe modelo perfeito. É uma metodologia de tentativa e erro. São países que estão buscando soluções para os problemas vivenciados na sua comunidade. Esses países trouxeram várias soluções para alguns problemas que os países capitalistas não conseguiram superar e resolver. Só que lá continua havendo problemas. Não são países assim perfeitos. Agora, o que existe é um combate ferrenho a esses países. Por exemplo, hoje nós estamos aqui discutindo Cuba, se Cuba é livre, se não é, se é democracia, se não é. Por quê? Porque existe uma campanha muito grande para tentar dizer que em Cuba há uma ditadura. E a gente não vê, por exemplo, só para concluir, um programa para discutir, por exemplo, o modelo de governo dos Emirados Árabes. Em Dubai, que é uma monarquia absolutista, que o herdeiro do trono, príncipe, mandou executar um jornalista que falou mal dele, não gostou, mandou matar, não deu nada. Uma das princesas fugiu de lá para Londres, porque lá, se ela ficasse lá, o sheik poderia mandar matá-la. E eu não vejo os Estados Unidos propor um bloqueio econômico contra os Emirados Árabes. Existe um bloqueio aonde? Em Cuba. Então, se não existe um parâmetro objetivo, tenta-se, na verdade, os Estados Unidos, com a política de Estado, interferir nas políticas, nas decisões, na soberania, na autonomia de outro país, que é Cuba. Cuba tem uma população que é livre e soberana para tomar as decisões que eles acharem melhores para o seu país. Nós temos que respeitar isso. Da mesma forma, no Brasil, nós temos uma população, leis, constituições para tomar as nossas decisões. Não impede a gente de criticar, de concordar, de discordar, de gostar e de não gostar. Agora, o país ele é soberano. Sobre essa liberdade que o povo cubano tem de tomar as decisões sobre os seus caminhos econômicos, sociais e políticos. É isso que eu quero te perguntar no próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que faz! O Centro de Excelência CASAG Foi a CASAG que fez! A valorização da advocacia do interior. É a CASAG que faz! O I-Restaurante. Foi a CASAG que fez! Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais! A modernização da subseção de Rio Verde. É a CASAG que faz! A modernização da subseção de Aparecida. É a CASAG que faz! A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da CASAG. Por isso, podemos fazer muito mais. A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Cuba Libre. E estamos conversando com o advogado Bruno Pena. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena. Ó, decorou. Bruno, com esse nome de Lorde, espírito comunista, defendendo as democracias, as repúblicas, as nações socialistas,
Nós fechamos o bloco anterior falando sobre liberdade, né? Bruno, nós enfrentamos agora, dia 11 de julho, um movimento em Cuba, em quase 30 anos, o segundo movimento social de expressão. Ele foi basicamente uma revolta popular em razão das vacinas. Só que, nesse ímpeto, quando eles começaram a se manifestar, de acordo com jornais, eu busquei até o El País, que eu imaginei que fosse o mais próximo que pudesse entender aquele movimento sem muito preconceito, né? Então, de tudo aquilo que eu li, eu gostei da perspectiva que o El País trouxe. Havia uma grande ansiedade, não por uma contra-revolução, mas por uma adequação, uma modernização que foi prometido no 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, quando Raul Castro ele se afastou e foi eleito o novo presidente. Ali também foi estabelecido, no mesmo Congresso, que haveria uma modernização da economia, fomentando uma maior valorização dos setores produtivos e dos atores produtivos, que são aqueles pequenos comerciantes que seriam, dentro da visão socialista, conduzidos a essa modernização com maior liberdade. E também um combate, e isso é o que o País nos traz, quanto à ineficiência de certas políticas e de ações de gestão pública que o regime socialista cubano traz. Dentro desse ímpeto, ele não... Em abril que houve, né, essa mudança do governo, inclusive reduzindo a faixa etária. Eu estou trazendo isso para o nosso telespectador e nosso internauta porque eu acho que muita gente trabalha com certas fantasias e trabalha com desinformação, e eu estou tentando fazer um resumo para jogar a bola para você. E nesse momento em que irrompe a necessidade pela vida em razão da pandemia, começou também a suscitar um pedido de maior liberdade, né? Liberdade, e também abaixo a ditadura. Bruno, eu queria que você inserisse toda essa percepção sua. Você já foi a Cuba, né? Você estudou a esse respeito, você tem esse aprofundamento. Estou com as minhas câmeras aqui para você tentar fazer uma percepção para nós de todos esses eventos. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Assim, primeiro a gente tem que analisar o conceito dos níveis de liberdade democrática e o que vem a ser uma ditadura. Que, por exemplo, tenta-se muito relacionar o comunismo a uma ditadura. Porque o Marx, quando ele formulou a respeito de uma revolução, o que ele disse? Ele falou, olha, o Estado é dominado por uma classe dominante. A classe trabalhadora... Uma elite, né? Uma elite. A classe trabalhadora só vai chegar ao poder, na concepção do Marx daquele momento, se ela tomar o poder. Se ela se apropriar do poder. Só complementando, na verdade não era nem uma questão dos trabalhadores como nós percebemos eles hoje, né? Mas do proletariado. Isso, né? do proletariado. Porque ele escreve isso no final de 1889. Isso, não é? E ele escreve na Rússia, mas ele estava se referindo ao Estado alemão, né? Às estruturas rurais alemãs. Na verdade, o proletariado alemão. Na verdade, em inglês. Que era muito faminto, né? Na verdade, Giovanni, é o seguinte. O Marx, quando ele desenvolveu a teoria dele a respeito da tomada do poder político, ele tinha em mente que isso aconteceria inicialmente na Inglaterra, que havia um desenvolvimento maior do proletariado e de organização naquele país. Só que assim, a história sempre nos surpreende. E a revolução acabou iniciando-se na Rússia, que era um estado praticamente feudal naquele momento,
E por isso que o Lenin até formulou a teoria, né, da aliança entre o campesinato e o operário da cidade para a tomada do poder político. E qual a relação com ditadura? Por que o modelo tem que ser ditatorial? Porque o Marx formulou um conceito que ele chamou de ditadura do proletariado, que a partir do momento que a classe trabalhadora, o proletariado, toma o poder, ele passa a ditar as regras do Estado. Então eu troco uma elite monárquica, uma elite patriarcal, uma elite agrária, uma elite industrial que estava começando a irromper, por uma elite militar, uma elite governamental, uma elite burocrática. Governamental não, uma elite burocrática, porque o proletariado não vai fazer isso por si só, né? Ele vai fazer através de seus representantes. Aí é interessante também eu comentar, eu estou jogando para poder facilitar, a ideia dos coletivos. Inclusive é um termo que está vindo muito em voga do final do primeiro governo Lula para cá, a ideia do estabelecimento de coletivos, que muita gente não sabe, o termo sovietes, né? São os coletivos russos, onde os pequenos grupos de campesinato, eles se organizavam localmente, por isso a ideia de não precisar ter um governo, porque na verdade serão pequenos grupos coletivos que vão gerar um governo maior e vão mandar os seus representantes. Mas não é uma estrutura elitista do mesmo jeito, não é um governo do mesmo jeito, só um modelo diferente. Então, aí que tá, não é. E a gente precisa pensar o seguinte. Lembrando que eu estou falando de elite burocrática. A gente tem que pensar o que era a Rússia antes, o que era a Rússia depois da Revolução. O que era a Rússia antes da Revolução? Tinha um czar que decidia tudo do jeito que quisesse. A Rússia era quase que uma propriedade do czar. Veio a Revolução, instituiu-se os sovietes, que era, isso a gente está lembrando assim, há 2 séculos atrás. 1800. Então não haviam ainda... 1912. Então assim, não haviam ainda tantos parlamentos constituídos entre os países como há hoje. Então assim, a ideia dos sovietes foi a ideia de construir uma estrutura de parlamento onde as pessoas reuniam-se em assembleia para deliberar a respeito dos assuntos de Estado. Inclusive, na Rússia soviética, foi um dos primeiros países a instituir o sufrágio universal, direto e secreto. Mas isso lembra muito os condados norte-americanos, os condados ingleses, onde você tem os councils. Isso mesmo, é council, né? Onde você tem ali, inclusive com um xerife, né? O xerife ele não é um policial, ele é um que coloca a lei, a ordem, o mayor, né? E que tem o seu conselho local e que muitas vezes se reúnem, né? Nos filmes americanos a gente vê no salão ou na igreja, mas na verdade eles se reúnem em qualquer lugar que pudesse receber a sociedade. Mas foi bom. Não é diferente daquilo que já existia no mundo em outros aspectos. Não é, então, mas aquele... É aquela reunião tribal. Então, mas aquilo ali era algo que estava surgindo naquele momento. Entendeu? Por exemplo, na Rússia não existia. Passou-se a ter essas assembleias a partir desse momento. E aí foi interessante a gente fazer uma comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é considerado por muitos um modelo de democracia. Até a década de 60, ou seja, há 60 anos atrás, em muitos estados dos Estados Unidos existia uma série de leis que dificultava o voto de gente preta. Mas o movimento pelo voto feminino nos anos 20, anos 30, o movimento do voto negro, são modernizações do Estado, modernizações da democracia. Vamos voltar para Cuba. Né? Nós distanciamos um pouquinho nesse bloco desse tema, mas nós precisamos focar em Cuba. O povo cubano, você abre dizendo exatamente isso, Giovanni, nós não podemos interferir, mas o povo cubano não deseja essa interferência não externa, não interferência, desculpa, não deseja essa participação?
deseja. Lá a população... Não é legítimo? É legítimo, a população participa. Inclusive, assim, quando eu estive em Cuba, a população cubana reclama muito. E com razão. Porque Cuba, ela resolveu alguns problemas, mas ainda não conseguiu resolver outros. Eu vou te dar um exemplo. Cuba, por exemplo, resolveu um problema da educação pública. A educação em Cuba é pública, gratuita e de qualidade. Ela tem... Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Inclusive mestrado, doutorado. Exatamente. Inclusive, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, um professor universitário que acabou de concluir o doutorado dele. Eu gostaria de compartilhar com o telespectador, o internauta, que a estrutura de governo militar de Cuba reduziu a partir de abril, né, com a chegada do atual presidente. Ela rejuvenesceu, né? Era um grupo de mais ou menos 70, 75 anos, a faixa etária, e todos eles eram ainda do movimento revolucionário que se propôs em Cuba com Fidel Castro. Esses que chegaram agora, eles são civis, acho que dos 5 que comandam, acho que só 2 são militares, me parece. E 3 são civis, isso é uma novidade em Cuba, e também estão na faixa ali dos 50 anos aproximadamente. Isso. Então já é uma perspectiva. Só que o povo cubano quer mais. Eles querem uma mudança no sistema econômico e social. E isso não pode ser implementado porque Cuba não sabe, o governo cubano não sabe como conduzir isso sem perder pilares da estrutura interna, política. Sabe, a questão é o seguinte. Primeiro, assim, o bloqueio atrapalha muito. Primeiro, eu queria só fazer uma pontuação, assim. Um governo civil não é uma novidade em Cuba. Veja bem, é importante a gente fazer um resgate histórico. Eram todos militares, doutor. Então, mas aí eu vou explicar o porquê que não é uma novidade. Em 1959, quando triunfou a Revolução, quem se torna presidente de Cuba não é o Fidel Castro. Quem se torna presidente de Cuba, nomeado pela Revolução Cubana, foi um juiz de direito, um civil, chamado Manuel Urrutia. E nomeia-se um primeiro-ministro, e o Fidel Castro é nomeado comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias em Cuba. Então, o Fidel comandava o exército, as Forças Armadas, existia um governo civil, que era um juiz, virou presidente, tinha um primeiro-ministro, e constituiu-se um parlamento. Em seguida, o primeiro-ministro renunciou, a população se mobilizou nas ruas, o Fidel Castro foi escolhido como primeiro-ministro. O Manuel Urrutia renuncia à presidência da República de Cuba. Nomeia-se um outro civil, chamado Dorticós, e o Fidel Castro continua como primeiro-ministro. O Fidel Castro só se torna presidente de Cuba em 1976. Ou seja, 17 anos após a Revolução. Aí o Fidel Castro, que é advogado, mas na Revolução, como ele constituiu um novo exército, ele, na condição de militar, se torna presidente de Cuba e foi eleito sucessivas vezes, conforme prevê a Constituição de Cuba. Pelo Partido Comunista Cubano. Bruno? Não, porque lá não precisa estar em partido para disputar as eleições. O partido ele é uma organização social. Sim, desculpa. Mas ele é eleito através de um congresso, não é eleições diretas. Por um congresso. Mas Sim. assim, a população vota diretamente escolhendo os representantes, até chegar nas eleições que escolhe o presidente. Mas volto a afirmar, e nosso tempo está estourando, mas volto a afirmar, esse anseio. Nós temos antes esse anseio por liberdade, por se autogerir, o povo se autogerir. Esse anseio por inovação. Bruno, vamos tentar ser um pouco mais objetivo, até para preparar o último bloco. Para falarmos sobre objetivamente esse movimento que aconteceu e as aspirações do povo cubano. Não foi somente 11 de julho de 2021. Agosto de 94, Maleconaço, ele acontece um movimento que também insufla as massas em Cuba. Nós temos ali, inclusive, a retaliação por parte
do grupo que apoiava o governo, eles saem com cacetetes, tacos de beisebol à mão para confrontar esses manifestantes. Existe ali aquela reação dos balseiros, né? 30 mil cubanos se lançam no mar de Cuba para tentar chegar a Miami e existe ali algo sufocado. Eu entendo todo o idealismo, toda a perspectiva, entendo os benefícios, a educação, a saúde, moradia, ausência de hipossuficientes totalmente abandonados, são benefícios que eu reconheço. Eu reconheço. E acho que nós já estamos acostumados a ouvir, podemos até não termos absorvido o conceito como algo extremamente positivo, porque numa América Latina, principalmente do ponto de vista brasileiro, nós estamos acostumados com a miséria degradante que o capitalismo traz, e esse resquício do capitalismo parece que, como ele não chega nas grandes estruturas econômicas, classe média alta e a elite financeira, então parece que ela é viável. Então isso eu entendo. Mas será que não tem um caminho para estabelecer esses lados positivos e atender o desejo da população de se autogerir? Fica para o próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Se liga, Goiânia, tem coisa boa na área. Tem asfalto novo chegando. Mais de 1.000 ruas estão sendo reconstruídas em mais de 68 bairros por toda a cidade. É asfalto de qualidade, que traz mais benefícios para você. E a Prefeitura faz nova sinalização para deixar o trânsito mais seguro. Aqui em Goiânia, obra iniciada é obra terminada. Prefeitura de Goiânia, trabalhando por você. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Cuba Libre, com o advogado Bruno Pena. Bruno, nós fizemos no final do segundo bloco essa percepção dos benefícios que a população cubana teve. Eles eram considerados praticamente um lugar de lazer norte-americano, um prostíbulo ao céu aberto, lugar de cassino, de mera exploração. Passaram a ter uma identidade de nação, passaram a ter uma identidade e um cuidado. Isso tudo nós conversamos no final do bloco passado. A questão eu fiz também uma ponte entre essa atual situação de agora, de 11 de julho de 2021, com o Melaconasso de agosto de 94. E volto a bater na mesma questão. O desejo de modernização do regime que existe. Não me parece que há uma ideia de rompimento com o processo revolucionário que aconteceu. Não me parece ser uma contra-revolução, que talvez tenham pessoas que estejam ali tentando isso, instigados pelos Estados Unidos, algum grupo dissidente interno, mas me parece uma questão menor. A questão do povo parece pedido de modernização. O que você me fala? Exatamente, assim, foi bom até você fazer esse paralelo com o Maleconasso que teve em 94. Maleconasso, eu chamo de Melaconasso, né? Maleconasso. Maleconasso, que vem do Malecon, que é uma região ali do litoral de Havana. Porque foi em momentos de crise de abastecimento. Cuba recebia uma ajuda grande da União Soviética até 1991, quando ainda existia a União Soviética. Quando a União Soviética
e enviava petróleo para Cuba a troco de melaço de cana. E Cuba vendia esse petróleo. Cuba, sem ter um poço de petróleo, era uma grande exportadora de petróleo. Quando acabou a União Soviética, o Estado cubano entrou em colapso, entrou numa crise muito grande. Então Cuba teve que se reinventar. Dali em diante, no que Cuba investiu fortemente? No turismo. Igual todos os outros países da região caribenha, onde está Cuba. Cuba é um país belíssimo, já estive lá algumas vezes. É um lugar paradisíaco dentro do Mar do Caribe. E Cuba começou a conseguir se autogerir, se desenvolver com o turismo. Quando veio o turismo, grupos anticastristas em Miami começaram, inclusive, a fazer ataques terroristas em Cuba. Inclusive, tem um filme que está na Netflix, que é a Rede Vespa, com Wagner Moura, que conta sobre essa experiência, sobre as medidas que Cuba teve que tomar para enfrentar esse terrorismo, porque com o terrorismo atrapalha o turismo. Quando veio a pandemia agora em 2020, o turismo parou em Cuba, que é a principal fonte de renda do Estado cubano. Com isso, houve uma crise de abastecimento muito grande em Cuba. Para você ter uma ideia, Cuba, que tem uma economia muito aquém da economia brasileira, desenvolveu não uma, mas 2 vacinas. Lá eles têm a vacina própria para vacinar a população. E não dependem de IVA externo, né? Como eles desenvolveram a vacina, o material está lá mesmo. Tudo, fabricado tudo em Cuba. Qual que é a dificuldade de Cuba? Seringa e agulha, que não chega em Cuba em razão do bloqueio norte-americano. E além disso, passou a faltar comida em Cuba. Não, assim, não tem ninguém assim que está passando fome, mas assim, tem vezes que a pessoa chega lá... Lá eu não vou encontrar a fila do osso, não. Não, que nem não lá tem. em Mato Grosso. Não tem. Isso aí é algo assim impensável em Cuba. Inclusive, uma das críticas que os próprios cubanos fazem é que Cuba é um dos poucos países do mundo que é possível se viver sem trabalhar. Então, com essa crise de abastecimento, as pessoas chegando nas tendas que eles chamam para pegar às vezes frango, e não tem frango lá para a pessoa pegar. Tem só arroz, às vezes tem só feijão. A população se revolta com isso e com razão. E foram para as ruas protestar contra isso. Só que no meio a esses protestos, tentaram se infiltrar nesses protestos. Igual quando teve aqui no Brasil aquelas jornadas que começou contra o aumento da tarifa de transporte público, começou falando de tarifa de transporte público, depois já estava lá contra a PEC, porque pelo direito do Ministério Público investigar, aí já tinha assim 1000 pautas, tá lá a população marchando, ninguém sabe qual que é a pauta, porque eram manifestações espontâneas, não tinha assim, uma liderança coordenando aquilo. Em Cuba, da mesma forma, começou em Santo Antônio de los Baños, depois em algumas outras cidades, e setores ligados aos Estados Unidos tentaram transformar aquilo numa tentativa de subversão da ordem estabelecida em Cuba para se estabelecer uma democracia, falando que era pelo fim da ditadura e tudo mais. Lá, o que a população quer em Cuba? E eu tive lá várias vezes, inclusive tem um filme do Oliver Stone sobre isso, entrevistando as pessoas na rua. O que as pessoas querem em Cuba? Elas querem ter mais renda. O que é o problema em Cuba? Em Cuba tem... Que é a abertura econômica proposta no Congresso do Partido Comunista Cubano, que eu havia citado no primeiro bloco. Exatamente, e que começou a ser implementada. As forças produtivas locais. Isso, e que começou a ser implementada. O Miguel Díaz-Canel já começou uma reforma econômica em Cuba. Tanto é que em Cuba, a última vez que eu fui lá, ainda tinha 2 moedas. Tinha o peso cubano e tinha o cuque. Turista gasta em cuque, o povo cubano em peso cubano. O Miguel Díaz-Canel unificou a moeda. Para você ter uma ideia, em Cuba, vale mais a pena você ser taxista do que você ser juiz. Criou-se esse problema em Cuba, porque não tem renda. O Estado preocupou tanto em assegurar alguns bens à população
que a população ficou descapitalizada e sem poder de escolha. O que as pessoas estão demandando em Cuba, e eu tive lá várias vezes, elas falavam para mim, e o povo metia o pau no governo lá também. Não é esse negócio que o povo acha assim, ah, falou mal do governo, vai preso, não sei o quê. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então o pessoal lá, o que eles queriam? Que o governo garantisse o básico e o restante a população tivesse renda para escolher. Um exemplo, lá tem hospital para todo mundo de qualidade, educação para todo mundo de qualidade, beleza. Mas durante muito tempo em Cuba, a energia era gratuita, praticamente gratuita, o telefone era gratuito, o transporte coletivo era gratuito. Isso tudo tem um custo, o Estado tem que bancar isso. Tem gente que mora do lado do trabalho. Então, sim, o transporte ser gratuito para ele não faz diferença. Ele prefere que o transporte seja pago e ele tenha dinheiro e ele possa escolher, ao invés de andar de ônibus, ele tomar uma cerveja no fim de semana. Mas essa é a realidade da classe média. A classe média tem essa visão. Ela mora, geralmente, melhor do que as classes inferiores, socialmente falando, os hipossuficientes, que moram na periferia. Isso, periferia, a gente trata muito aqui numa cidade como Goiânia, como Palmas, como Brasília, que são cidades projetadas, né? Nas cidades feitas na estrutura de morro são favelas, né? Mas nós vivemos, a nossa classe média, ela vive mais próxima dos meios de produção, com maior atendimento, né? Então as demandas dessa estrutura de classe média é diferenciada. Então há aquelas pessoas também que estão melhor posicionadas na sociedade em Cuba? Tem, porque em Cuba é o seguinte, o que é o problema em Cuba? Os benefícios sociais lá é para todo mundo. Lá não é só para quem precisa. E em Cuba tem, assim, artistas que moram lá, escritores famosos que moram lá, que têm mais renda que o restante da população comum. Isso existe em Cuba. Só que, assim, mesmo se a gente for olhar, assim, o Padura, é um escritor famoso, inclusive, muito lido no Brasil. Ele tem um padrão de vida melhor lá. Mas mesmo para ele, se ele quiser e não atenda lá, tem uma quantidade de comida reservada para ele lá, de graça, se ele quiser ir lá pegar. Então, sim, qual que é o desafio do Miguel Dias-Canel agora? Começar a retirar determinados benefícios, colocar valor nesses benefícios e colocar o dinheiro na mão da população. E a população decidir como é que ela vai gastar. Isso é um capitalismo ou é apenas um embrião de liberalismo? Nenhum nem outro. É um aperfeiçoamento do socialismo. Porque o socialismo e o comunismo não foi idealizado para dominar as pessoas, mas para garantir igualdade de oportunidade. Então, Giovanni, eu não tenho dúvida em dizer que Cuba é um país democrático, onde as pessoas têm liberdade, mas é onde as pessoas precisam ter mais liberdade econômica, mais independência financeira. Você não explicou como é que se realiza a democracia em Cuba. A democracia em Cuba funciona da seguinte maneira, foi bom você ter perguntado. Em Cuba, cada rua entre 4 esquinas é considerada uma quadra. Em cada quadra dessa em Cuba, existe um CDR, que é um Comitê de Defesa da Revolução. Ele é uma unidade administrativa cubana. Para aquelas pessoas de cada quadra daquela, tem um médico responsável, elege-se um presidente e um secretário daquele CDR. É um síndico. É como se fosse um síndico. Quase condomínio. Como se fosse uma associação de moradores. Só que de cada quadra de rua, daquela esquina para frente já é outro. É o soviete, é o coletivo. É como se fosse assim, organizado em células, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Quando vem as eleições, as pessoas de cada quadra reúnem-se e elegem os representantes da Assembleia Municipal que vai acontecer. Aquela Assembleia Municipal elegem os representantes da Assembleia Provincial. Os representantes daquela Assembleia Provincial elegem os deputados que vão para a Assembleia Nacional. Segura. Então a quadra,
que é uma coletividade, elege os representantes para a Assembleia Municipal. Isso. Os vários municípios elegem da província, lá não é estado, é província. E essa provincial é que vota elegendo os congressistas. Isso. Né? O parlamento. O parlamento, que é a Assembleia Nacional. Você não tem parlamentos locais. Não tem parlamentos locais. Certo. Então, assim, a Assembleia Nacional é quem vai eleger o presidente da República, o Conselho de Estado e o Conselho de Ministros. Então, lá o presidente, ele não nomeia um ministro. Todos são eleitos na Assembleia Nacional. Excelente. E também a organização do Estado, né? Como é que o Estado vai se organizar e assim por diante. Tanto é que eles votaram na questão de um maior liberalismo econômico. Bruno, em um minuto, por que o liberalismo econômico não foi implementado? Ele está sendo implementado. Não é porque ele ainda não foi implementado, ele está sendo implementado. O liberalismo econômico nos moldes do regime socialista cubano, que é proposto, né? Só para Exatamente, é um aperfeiçoamento do socialismo. Inclusive, quando eu estive lá, eu trouxe o Código Civil cubano. Lá tem um Código Civil, um Código Penal, trata a respeito da questão da propriedade privada, da propriedade coletiva. Então, assim, a primeira medida do presidente Miguel Díaz-Canel foi unificar a moeda. Então, hoje tem só uma moeda em Cuba. Ele já conseguiu trazer uma melhora salarial à população, porque lá, assim, 99% da população é de servidor público, todo mundo trabalha para o Estado. Então ele trouxe um incremento para que as pessoas tenham mais renda e menos serviços disponíveis e possam escolher cada serviço e pagar de acordo com as suas necessidades. E ordem econômica, teve alguma abertura? Em que sentido? Por exemplo, aquela pessoa que faz uma marmita, aquela pessoa que faz uma arte. Os próprios intelectuais lá estavam questionando, e artistas intelectuais faziam parte do movimento, questionando o que eles chamam de ditadura cubana. Assim, alguns sim. Uma minoria muito pequena questionava determinadas situações dentro do regime cubano. Agora, o que acontece lá em Cuba? Já há algum tempo, desde a época do Raul Castro, que as pessoas puderam instituir, por exemplo, pousadas em Cuba, bares, restaurantes. Houve uma iniciativa privada em Cuba para contemplar a situação do turismo. Por exemplo, todas as vezes que eu estive em Cuba, eu não fiquei hospedado em hotel. Eu fiquei hospedado nessas casas de cubano que tornaram-se pousadas. Então, Giovanni, a partir dessa iniciativa privada que se viabilizou em Cuba, especialmente para trabalhar com relação ao turismo, surgiu-se assim, pequenas pousadas, pequenos restaurantes, pequenos bares. Então, assim, com isso, foi-se saindo daquela perspectiva majoritariamente de pessoas que trabalhavam para o Estado e começou-se um embrião de uma iniciativa privada em Cuba. Iniciativa privada. Vamos falar de um lado ruim da iniciativa privada, que é a prostituição. Por que um sistema como esse, equilibrado, que tem alimentação, que a pessoa pode sobreviver, inclusive sem trabalhar, ainda tem grande margem de prostituição, inclusive ali onde se deu o evento, ali naquela região onde se deu o evento em 94, né? Na região portuária, região turística. É porque assim, toda região turística acaba se dando margem à prostituição. Mas algo tão vil que é permitir-se ser explorado. Porque eu posso até acreditar que algumas pessoas não têm esse pudor, esse cuidado, e possam se entregar sem maiores questionamentos. Mas não é a realidade para a grande maioria. É um aviltamento pessoal. E por que se entregaria? Por que existe espaço para isso? Os grupos de cubanos criminosos que trabalham, inclusive, com crime organizado, como é que o Estado não consegue abafar isso? Como é que ele não consegue solucionar isso? Na verdade é o seguinte, inclusive a prostituição é crime em Cuba. Sim. Tem uma pena pesada.
a prostituição ela não é tanto assim a olhos vistos, não? Ela é um pouco clandestina em Cuba. Só que assim, é difícil coibir tudo aquilo que é muito rentável. E para a mulher que se prostitui... E o homem também. Há uma prostituição masculina também. Sim, masculina e feminina. Então assim, para a pessoa que se prostitui, ela receber em dólar dos turistas é muito rentável. Por isso você lembra que eu te falei que assim, em Cuba hoje é mais vantajoso financeiramente você ser taxista do que ser magistrado, por exemplo. Por quê? Porque você recebe em dólar dos turistas. E o crime organizado? Lá não tem crime organizado. Não existe em Cuba conexões de contrabando? Não. Não. O que acontece é o seguinte, em Cuba, inclusive, uma das soluções que a Revolução trouxe foi na área de segurança pública. O último homicídio ocorrido em Cuba lá teve assim mais de 10 anos e foi por um crime passional. Nem por dor de corno? O pessoal mata lá? Isso que eu falei. Foi há mais de 10 anos, foi por um crime passional. Ah, sim! Entendeu? Então, o que acontece? Em Cuba, inclusive quando eu estava lá, 70% do turismo em Cuba são de europeus. E também de muitos americanos. Que vão primeiro ou para Porto Rico, para outro país, para depois ir para Cuba, porque é proibido dos Estados Unidos eles irem viajar para Cuba, fazer turismo em Cuba. Então, assim, os europeus comentavam comigo que todo mundo adora brasileiro. Eu chegava lá e eles falavam assim, olha, meu sonho é conhecer o Brasil, mas eu morro de medo. A imagem que a gente tem no mundo afora é de muita criminalidade no Brasil. Enquanto que em Cuba, esses europeus chegavam lá, no começo eu fiquei até abismado, a pessoa pega o iPhone dele lá, põe na areia lá, vai tomar banho no mar, esquece, vai embora. Volta, tá lá o iPhone. Bruno, eu preciso cortar porque eu preciso fazer uma última pergunta. Pois não. E você tem menos de um minuto para responder. Qual a possibilidade do Brasil passar por um processo de transformação como aconteceu com a Revolução Cubana? Ou seja, qual a possibilidade hoje que o Brasil teria, por esse momento agora, de se tornar uma república, uma democracia, uma ditadura comunista? Eu acho que muito pouco provável. Inclusive, nem nós, os comunistas, propomos isso ao Brasil. Eu acho que o Brasil precisa se aperfeiçoar muito dentro da sua democracia. Eu acho que as pessoas passaram a ver no Brasil a miséria, a pobreza e a ignorância como algo natural. E não é. É possível resolver esses problemas do Brasil e a gente só vai se constituir verdadeiramente como nação no dia que a gente enfrentar esses problemas, acabar com a pobreza e garantir igualdade de oportunidades para todo mundo, independente do sobrenome da família na qual se nasce. Há uma discussão real no Brasil hoje de progressistas versus conservadorismo? Eu não acredito que haja um conservadorismo no Brasil. Não existe, assim, nem fundamento teórico para isso. Inclusive, eu acho que hoje a discussão que se tem no Brasil é o seguinte, de um Estado democrático, desenvolvimentista, para um Estado atrasado. A gente não tem governo hoje no país, né? A gente tem um inquilino, um influenciador digital que está lá no Palácio do Planalto fazendo live conversando potoca, né? Eu te agradeço muito. Eu acho que é um tema extremamente complexo, intenso e que realmente nos instiga a puxar outros vieses que eu vou puxar com você quando eu abrir o meu podcast. Para mim vai ser um prazer, estou sempre à sua disposição. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder fazer esse bate-papo tão saudável e ao mesmo tempo tão profundo que você sempre nos proporciona. Obrigado. Muito obrigado, Bruno Pena, com a sua gentileza. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.